Fala pessoal, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso desenvolvimento. A gente agora vai criar o nosso adaptador de persistência, que é o nosso banco de dados aqui. A gente vai criar a implementação da porta e a gente vai criar aqui um adaptador que vai persistir as nossas informações no banco de dados, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso código. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é configurar nosso banco de dados, tá? Aqui eu vou estar utilizando o Docker, mas se você tiver algum banco aí na sua máquina já rodando, você pode utilizar também. Mas se quiser e você já tem o Docker na sua máquina instalado, configurar e já rodando, você pode utilizar também aqui a mesma abordagem que eu vou mostrar, tá? Então, aqui na raiz do projeto, eu vou clicar aqui com o botão direito, criar aqui um arquivo. Esse arquivo eu vou chamar ele de docker composer.yml. E aqui, nesse nosso Docker Composer, a gente vai colar aqui algumas imagens aqui para que esse nosso Docker Composer consiga gerenciar, tá? O que a gente está criando aqui? A gente está criando uma imagem de uma SQL, tá? Ele vai rodar aqui na porta 3306. A senha dele aqui vai ser root. A gente colocou aqui um banco de dados padrão root, mas é opcional, tá? E a gente está criando um volume aqui para ele e uma rede interna aqui chamada MySQL Composer Network. Estamos adicionando aqui também um gerenciador de banco, que a gente chama aqui de adminer, é parecido com o PHP MySQL, e ele vai rodar aqui na porta 8181, e aí aqui a gente está criando uma rede, tá? Isso aqui é para a gente rodar aqui com mais facilidade, sem precisar instalar manualmente um banco aqui na nossa máquina, tá bom? Então está aqui o nosso Docker Composer. A gente não vai rodar ele agora, a gente vai deixar para rodar ele ali quando for efetuar os testes, mas já está aqui criado e já vai estar configurado. A outra coisa que a gente precisa fazer aqui também é no nosso Application Properties, onde a gente vai adicionar aqui as configurações aqui para conexão com o banco de dados, tá? Então, como a gente está utilizando aqui MySQL, a gente vai utilizar MySQL, a gente já consegue aqui colar aqui algumas configurações. Então, spring.datasource URL e aqui a gente passa a URL de conexão do nosso banco. Então, ele vai rodar no localhost, a gente comunica aqui com a porta 3306, o nome do banco que a gente escolheu aqui é o boleto. Se ele não tiver criado esse banco já manualmente, essa aplicação aqui vai criar ela. O usuário e senha do nosso banco é root. E aqui a gente está utilizando o MySQL, tá bom? Então, feito essas configurações aqui, agora a gente já consegue partir aqui para o código. A gente já consegue aqui começar a codificar aqui o nosso adaptador. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um package aqui para a organização. Então, aqui dentro de adapter também, a gente vai criar, e dentro de data source, a gente vai criar outro package, a gente vai dar o nome para ele de database, tá? Então, aqui dentro de data source, vamos criar aqui database. Dentro de database, a gente vai criar mais outros packages aqui. A gente vai criar um chamado entity. E aí, pessoal, só lembrando que essa configuração de organização de pasta, ela não é obrigatório, da forma que eu estou fazendo aqui, não é um padrão do hexagonal, tá? A forma que eu estou fazendo aqui na organização das pastas, é uma organização pessoal que eu gosto de fazer assim para deixar a nossa aplicação mais organizada. A arquitetura hexagonal, ela te dá os conceitos ali. A forma que você vai implementar, você pode ficar à vontade, tá? Se você quiser mudar o nome das pastas, local onde é que elas estão, não tem problema nenhum. Essa forma que eu estou fazendo aqui é uma forma pessoal que eu gosto para organização. E aí aqui dentro de database, a gente vai criar outro package chamado repository. Então, tudo que está relacionado com persistência de dado aqui, a gente vai criar aqui. Beleza? Então, feito esses dois, aqui dentro de Entity, a gente vai criar uma classe. Então, vamos criar aqui uma classe chamada boleto, calculado Entity.
Então, new class aqui. E a gente vai criar aqui o boleto calculado entity. E aqui a gente vai criar agora os nossos atributos de um boleto calculado, né? A primeira configuração que a gente precisa fazer aqui é definir que essa classe é uma classe de entidade. Como a gente está utilizando o Spring aqui, JPA, então a gente coloca aqui que ela é uma @entity. A gente vai colocar aqui também um nome para essa nossa tabela no banco de dados. A gente vai definir aqui o name para ela. Vamos chamar ela de boleto underline calculado. A gente vai criar também aqui os getters e os setters dessa nossa classe, né? Setter. Boa. E agora a gente pode criar aqui os nossos atributos. Essa classe, ela é idêntica à classe boleto calculado, tá? A única diferença é que ela tem aqui alguns mapeamentos para entidade, para banco de dados, tá? Então, eu posso pegar aqui muito bem o boleto calculado, pegar aqui todos os seus atributos, que são os atributos que a gente vai persistir ali no banco, e aí colar aqui. A diferença é que a gente precisa adicionar mais um atributo aqui, que vai ser o ID dessa nossa tabela. Então, private é um long id. A gente vai colocar aqui um autoincremento para ele, né? @id. Deixa ele reconhecer aqui. A gente vai ter aqui o generated value. A gente vai utilizar aqui a estratégia de identity. Então, strategy generation identity. É só importar esse ID aqui. Boa. Java persistência. E aí, para os outros atributos, a gente vai utilizar aqui o @column. Então, @column. Então, para todos eles, a gente pode utilizar aqui o @column. Se você quiser, pode também adicionar outro nome aqui. Por exemplo, aqui valor, underline, original, tá? Só precisa adicionar aqui o name para ele. E aí, posso adicionar aqui para os outros também esse @column. @column. E para data de vencimento, a gente adiciona aqui o name para ficar no padrão, né? Name, data, vencimento. E data de pagamento também. Name, data, underline, pagamento. Prontinho. Temos agora aqui a nossa classe de entidade já configurada. Agora a gente vai começar a configurar o nosso repository. Vamos fechar aqui essas nossas classes. E aqui dentro de repository, a gente vai criar uma classe aqui que vai realmente configurar ali a persistência com o nosso banco, tá? Então, vamos chamar ela aqui, então, new class aqui, e vamos chamar ela de boleto calculado repository. Então, boleto calculado repository. Só trocar aqui, que acabei colocando ela como uma classe, ela vai ser uma interface, né? Então, vamos trocar ela aqui para uma interface. Já para a gente não esquecer, vamos colocar aqui o @repository do Spring para configurar essa repository, para já deixar configurado aqui esse nosso repository. E aqui ele estende aqui o JPA repository. E aqui a gente passa o boleto calculado entity e passamos aqui o long, que é o seu ID. Pronto. Com isso aqui a gente já configurou também o nosso
repository. Vamos fechar ele aqui também. E aí agora aqui dentro de database a gente vai criar mais uma outra classe que em si vai ser o nosso adaptador, tá? Tudo que a gente fez agora na criação das entidades do repository foram configurações que o nosso adaptador vai utilizar. Então esse adaptador aqui eu vou chamar ele de salvar boleto calculado. Ele vai ser uma implementação da nossa interface de porta de saída de salvar boleto, tá? Então, como ele é um adaptador, ele precisa implementar aqui a nossa porta. Implementes o salvar cálculo boleto port. E a gente vai implementar aqui os seus métodos. Clica aqui em implementar. Ok. E aí, já para não esquecer, como essa classe aqui ela precisa ser injetada pelo Spring, né, em algumas classes que a gente tem dependência desse boleto aqui, a gente vai adicionar ele aqui como @component para que o Spring consiga encontrar essa classe aqui. E no momento que nossa regra de negócio encontrar essa classe aqui para injetar, ele vai injetar essa implementação aqui no lugar dessa interface, tá? Então, component. Perfeito. E aí vamos começar agora a implementar aqui esse nosso adaptador. O que que ele vai fazer? Ele vai receber aqui um boleto calculado e precisa persistir isso numa base de dados, né? E aí a gente pode aqui já adicionar o nosso repository, né? Private final boleto calculado repository. Vou chamar ele aqui de repository. E vamos adicionar ele aqui no nosso construtor. Beleza? Se a gente adicionar aqui, ó, repository.save, a gente vai ver que a gente tem um problema. Que esse boleto calculado aqui, que ele espera, não é a nossa entidade. O que esse repository save está esperando aqui é um boleto calculado entity. E esse nosso boleto aqui é o boleto de domínio, nossa regra de negócio. A gente precisa também, para esse cara, criar um mapeador. A gente precisa criar ali um mapper para que a gente consiga converter aqui o nosso boleto domínio para um boleto de entidade. Então, vamos voltar aqui na pastinha que a gente criou de mapper e vamos adicionar aqui mais uma interface. Vamos lá, new Java Class, uma interface, a gente vai chamar ela de boleto calculado entity. Boleto calculado, na verdade, boleto calculado mapper, né? Boleto calculado mapper. Então já vamos adicionar aqui mapper, importar logo ele aqui, map struct, component model e Spring. E aí aqui a gente vai criar o método toEntity, que a gente está querendo converter para entidade, né? Então, toEntity, o que ele espera aqui? Ele manda um boleto calculado, né? Do nosso domínio, e a gente devolve aqui para quem solicitou uma entidade. Então, ele já faz essa conversão aí para a gente. Então, aqui ele retorna um boleto calculado entity. Beleza? Fechamos aqui a nossa configuração do nosso mapper. Podemos voltar aqui e injetar aqui como dependência também esse nosso mapper. Private final boleto calculado mapper. Vamos importar ele aqui. E aqui nós temos o mapper. Vamos colocar ele aqui no construtor. Add o construtor. E aí, agora sim a gente já consegue efetuar aqui a conversão. Então, vamos criar aqui uma variável chamada de entidade. Opa, entity. E vamos chamar o nosso mapeador para converter aqui esse nosso boleto calculado
para entidade e assim a gente conseguir salvar aqui essa nossa entidade no banco de dados. Beleza? Então aqui é a nossa implementação do nosso adaptador. Esse é o nosso adaptador aqui de saída para o nosso banco de dados. E a sua implementação é bem tranquila, bem simples, né? Ela utiliza aqui o repositório que a gente já configura aqui para o Spring e utilizando aqui um mapper para converter aqui o nosso domínio para a entidade, tá? A gente poderia colocar aqui algumas validações, tá? Um try catch, e aí fica aí como exercício a gente utilizar aí mais algumas boas práticas aí para evitar que a nossa aplicação quebre, tá? Mas esse exemplo aqui eu acho que ficou completo, ficou um exemplo bacana para a gente entender aí como criar os nossos adaptadores. E aqui a gente criou dois adaptadores. O nosso adaptador, os dois adaptadores aqui de saída, né? Criamos o de complemento e também criamos aqui o de persistência. Na próxima aula a gente vai dar início aí à criação do nosso adaptador de entrada, que é um adaptador também bem legal aí para a gente aprender um pouco mais. Tá certo? Forte abraço e até a próxima aula.